Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? É, Antes de iniciar a aula, eu quero passar uma informação. Ao final dessa aula, eu vou estar dando um gabarito do capítulo 2. Vocês podem estar conferindo e anotando e colocando a resposta no caderno, ok? Feito isso, anotem no caderno que quando voltar às aulas normais, né, presenciais, eu vou estar dando visto no caderno, ok? A aula de hoje está bem legal, coloquei muita imagem, é um assunto de animais, então é um assunto bem legal mesmo e várias curiosidades. Espero estar tirando essas curiosidades de vocês e eu vou estar levantando uns questionamentos simples, tá? Como tipo, por que a água viva queima? É, Qual a maior água viva do mundo? Como que é um invertebrado? Enfim, a gente vai estar vendo isso no decorrer da aula, tá? E a gente vai ver quais são os o aonde ele, qual reino ele pertence, tá? Então, início da nossa aula, sabendo que os invertebrados ele pertence ao reino animal, tá? Os invertebrados e os vertebrados. Os invertebrados, o que seriam então? Os invertebrados seriam aqueles animais que não possuem vértebras e crânio, ok? Ou seja, é uma pessoa como fosse não tem osso, ok? Eles não têm osso, então eles são invertebrados. E aqueles que têm vértebras têm o quê? Tem vértebras, né? Uma coluna central e a presença de uma caixa que a gente chama de crânio, tá bom? E no reino animal, a parte da biologia que estuda isso, né? Os bichos na natureza, é a zoologia. Então, o conceito de zoologia seria o quê? É a ciência que estuda os animais, bem como a relação entre eles e o ambiente que eles vivem. É o zoólogo, né? O zoólogo ele vê a interação do animal com a natureza, né? O comportamento dele, como é a reprodução dele, como é o hábito alimentar dele. E isso, a zoologia é tão abrangente que ela estuda tanto os invertebrados, né, e os tantos vertebrados. E quando a gente fala de zoologia, é uma ciência muito grande. Tem muitos estudos e é muito legal mesmo. Pena que no museu pegou fogo, mas isso daqui seria um ótimo passeio para a gente fazer no Museu Nacional. Lá tinha uma coleção muito grande de invertebrados, ok? Lá tinha uma parte só de borboletas, só de besouros, e era uma aula bem legal mesmo que poderia ser feito lá no Museu Nacional. Mas, ok, vamos lá em diante. Então a gente já sabe que os invertebrados é o que? Aqueles que não possuem vértebra e crânio, né? Então, quais características dos invertebrados? Como eu tinha dito, né? É bom ter anotado isso no caderninho de vocês. Tem presença de quê? De um Se tem essa ausência, ele tem uma presença de duas coisas: de um exoesqueleto e de um endoesqueleto. Quem tem um exoesqueleto? O que é um exoesqueleto? O exoesqueleto, exo, já vem de fora, tá? Exo é de fora. E esqueleto é de esqueleto mesmo, tá? Beleza? Então é um esqueleto para fora. Quem tem esse esqueleto de fora? São os insetos. Aqui a gente vê um besouros, né? Com diversos tipos de coloração, de quantidade de patas e até estrutura mesmo diferente. Então a gente vê que ele é cascudo, né? Então essa parte cascuda dele, então seria o exoesqueleto dele, entende? E ele é feito através de uma produção chamada de quitina, tá? E alguns uns insetos fazem um processo de muda, que é o processo de muda, que seria o quê? Troca de casca, ok? Muda o processo de troca de casca, ele vai crescendo assim. Eu acho que não sei se vocês já viram
um processo de muda, de crescimento de um inseto, de um besouro. É bem interessante. Vou ver se eu acho e coloco o link na descrição para que vocês possam estar olhando esse processo de muda. Quem faz esse processo também de muda, existem alguns vertebrados, que são as cobras, ok? O endoesqueleto é algo mais, não é complexo, mas ele é ele é revestido, sabe? Ele como se tivesse uma membrana que reveste ele. Ele está lá de fora, mas tem uma membraninha, né? Como digamos que fosse uma ligeira papel filme, sabe? Então, o ouriço do mar um exemplo. É uma formação de um revestimento interno próximo da superfície do corpo, que é um endosqueleto calcáreo. Beleza? Então seria o quê? Aqui é um ouriço do mar. Eu peguei o ouriço do mar e fiz o quê? Cortei ele no meio. Olha que eu estou visualizando, né? Eu consigo ver aqui a boca do ouriço do mar e aqui quando ele se alimenta, ele alimenta por aqui mesmo mas ele defeca, não defeca, defeca. E por onde sai? Pela boca mesmo, ok? Cada pontinho aqui vermelho seria o que? Um endoesqueleto, certo? Olha, a gente viu um endoesqueleto, todo esse aqui em volta. Porém, você vê uma membrana bem fina revestindo ela, tá? Então, esse endoesqueleto, ele é feito de quê? De calcário, né? Calcário, a gente está falando de quê? Cálcio, tá? Cálcio. A gente está falando de cálcio. Então, ele é constituído por cálcio. Então, aqui é uma linha evolutiva de quais seres que foram surgindo, né? Para a gente falar em ordens de filos. A gente vai falar sobre isso tudo hoje, ok? Exceto esse daqui, tá? Então, todos esses polífera, quinidária, plateuminto, molusco, anelídeos, os artrópodas e os equinodermas, eles vieram de um ancestral em comum aqui. E todos eles vieram de uma pessoa, de um ser, perdão. O primeiro a surgir foi o polífera, né? Você vê aqui, ó, chegou aqui o Metazoa, o período, e aqui começou, ó, um corpo de sistema aquífero sem tecido. Aqui a gente está falando sobre o ambiente marinho, tá? Isso aí depois surgiu os tecidos, né? Os tecidos são um conjunto de células, né? Da qual eles determinam uma função específica, certo? Então, aqui a gente vê já os quinidários, que são as algas vivas, e surgindo, né, uma simetria bilateral, ou seja, eu cortando ele no meio, eles são iguais, né? Aqui, quando eu cortasse uma água viva, ele não seria igual, uma proporção igual. Então, aqui dividia em outros dois caminhos, né? Aqui eu conseguia falar sobre os plateumintos, moluscos, anelídeos, né? Eles têm suas características, a gente vai ver cada uma delas, e a presença de manto. A gente vai falar sobre essas novidades evolutivas todas, tá? E depois a gente vai ver o processo de muda, foi aquilo que eu disse para vocês, né? Que eles trocam de pele, pele entre aspas, né? Trocam do exoesqueleto. E aqui seria o que? Os equinodermas, né? Que são as estrelas do mar, pepino do mar, ouriço do mar, e são os cordatas. Os cordatas são os seres vertebrados, são a gente. Então a gente não vamos falar disso, a gente vai falar na próxima aula, ok? Então a gente vai falar sobre os políferos. Os políferos são o quê? São os esponjas do mar. O Bob Esponja é um polífero. E um polífero é essa estrutura aqui. Professor, o polífero não parece um Bob Esponja. De fato não parece. Mas o que caracteriza um polífero? O polífero ele tem essa forma de cone, tá?
Existem vários tamanhos, existe papo de políferos de 1,5 metro, e é muito grande mesmo, é como se fosse um jarro, né? Só que ele fica fixo em algum substrato, né? Se tiver uma madeira, se tiver uma rocha, ela fica ali presa e ela fica ali só. Ela não tem um tecido específico, né? Muito complexo, ou seja, a forma de vida dela, ela simplesmente filtra a água do mar, né? E essa filtração que ela faz é a fonte de alimentação dela. Então essa água entra por aqui, né? Onde a gente vê essas estruturas aqui, ó, flageladas, a gente chama de coanócito. Ela meio que fica ali batendo, fazendo com que exista como fosse um vórtex, como sabe, um liquidificador. A água fica aqui circulando aqui, ó, que nem uma doida. A água fica circulando, 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 e quando a água já é filtrada, já não é mais, não tem mais nutriente, ela é expulsa pela essa abertura. Então o Bob Esponja é totalmente diferente, mas o Bob Esponja pertence ao quê? Ele é um invertebrado e pertence ao filo dos políferos, tá bom? E os quinidários, professor? Os quinidários são as algas do mar. Aqui mais uma imagem da água viva do Bob Esponja. Então seriam os primeiros a apresentarem tecido. E esses tecidos, quando falo em tecidos, são tecidos da qual desempenham funções diferentes. Entende? Ou seja, já tem uma diferenciação aí. Tá? Possui duas fases de vida, os quinidários, né? Quando eu falo de quinidários, é a água viva, ok? Só para a gente não esquecer, os quinidários são água-vivas. O filo dos quinidários são as água-vivas. E eles possuem dois períodos, a locomotiva e céssio. Locomotiva são as água-vivas aqui, né? Que vocês estão vendo, elas estão livres, elas ficam ali flutuando, né? Mas chega um momento da qual elas se reproduzem e elas ficam céssio. Que é céssio? Elas ficam presas, elas ficam ali, ó, presinhas, né? E depois ela tem um período que ela vira a forma livre da água viva. Ou seja, alguns dizem que seria o ser vivo que vive eternamente, né? Que são seriam as algas-vivas. Mas alguns outros falam que não, que ela respeita o ciclo da vida, enfim. Mas de qualquer forma, a forma adulta se locomove, ou seja, essa forma adulta que eu estou falando, ela é simplesmente a água viva como a gente conhece, tá bom? A gente vai falar sobre agora o método reprodutivo. Aqui, a água viva ela é conhecida como medusa, tá bom? A gente tem a cabeça, né, a região aqui, essa parte aqui da cabeça, nesse chapéu, né, da água viva, da medusa, ela não queima, ela não tem especialidade, células especialistas que fazem a substância de queimação, ok? A única parte que queima são essas estruturas aqui, essas perninhas, tá bom? De ambos os sexos. Professor, existe água viva que não queima? Existe, tá? Existe que existem águas vivas que têm essas estruturas longas que não tem uma célula específica que libera a toxina, ok? Mas voltando, eles têm um tecido especializado, conseguem liberar uma célula, né? Aqui, ó, o masculino aqui o feminino. Eles liberam como se fosse um espermatozoide, né? Que fecunda a medusa fêmea, aonde vai liberar uma plântula, né? Como fosse um óvulozinho, uma sementezinha, que é uma plânula, perdão. Essa plânula cai aonde? Cai em um substrato, cai numa areia, lá no fundo do mar e começa a desenvolver. E a gente chama de pólipo, né? A gente chama de pólipo e é aqui que começa a fase
a fase Cécio, tá? Começa a fase Cécio. Aqui a gente tinha a formação de pólipo, esse pólipo começa a se dividir, ó, criar outras estruturas, né? Ou seja, ela vai começando a madurar. E você vê também que ela começa fina e vai ganhando largura, né? Aí a gente vê que já começa a ter uma maduração, já começa o processo de amadurecer futuras algas vivas. Já feito isso, a última camada de um polífero ela se desprende e vira uma outra água viva e fica nesse ciclo rádio eterno e fica assim. Ah, eles fecundaram, eles criaram, depois desenvolvem mais unidades dela mesma. Aí tem cientistas que falam que é um ciclo sem fim. É uma vida da água viva, tem uma espécie que vive assim, ok? E aqui é a fase locomotiva, né? A gente pode navegar para onde bem entender. Aqui é uma água viva da qual eu tenho uma paixão eterna por ela. Ela é chamada de água viva Juba de Leão, tá? Juba de Leão. Tem relatos que ela pode chegar a 35 metros, tá? Isso é muito grande. Olha a comparação dela, né, para ele, certo? Olha a comparação, é muito grande ela, é monstruosa, ela consegue ser maior que uma baleia. E só para uma curiosidade, mas professor, você não me disse porque as águas-vivas queima, né? Aqui é uma água viva, né? Olha, e ela tem várias perninhas. Eu tô pegando essa partezinha aqui, ó. Eu tô dando um zoom. Nesse zoom existe uma célulazinha, várias, tá? Só porque só vou construir uma aqui só. Existe uma célulazinha especializada aqui. Como ela é especializada? Ela é como se fosse uma agulha e pontiaguda, entendeu? Ela fica ali. Ela não ela não ativa nem nada. Porém, se um peixinho, né, um peixinho desavisado, ele vem e bate nessas, nessas pernas, né, perninhas entre aspas, da água viva, acontece o quê? Esse arpão ele vai para fora. E quando esse arpão vai para fora, ele faz o quê? Penetra na pele do peixe ou da pele nossa. Esse arpão penetra na nossa pele. Aí nesse arpão ele introduz o quê? Uma toxina. Uma toxina. Essa toxina é irritante, a gente arde. Parece que a gente vai morrer, né? Mas existem também águas vivas que têm veneno letal, que é as águas vivas caravela. Eu acho que ela é literalmente uma caravela, ela fica boiando, né, no mar aqui. É assim, ela boia, você vê uma, ela é roxa. Você pode colocar aí no Google, vocês vão ver. Elas são roxinhas e elas têm essas perninhas que podem chegar a 25 metros de profundidade. Ou seja, se qualquer peixe ou qualquer pessoa se entrar em contato com essas estruturas, já era. Você vai morrer. Porque a toxina dessa água viva que é a caravela é praticamente letal. Você tem que ir correndo para o hospital. Porque a taxa de mortalidade por dela, eu acho que na Austrália, é muito grande.
Dando continuidade, tem os plateumintos. Os plateumintos são os vermes, tá? Eles são os vermes achatados, eles são longos, eles podem variar de milímetros, né? A gente não consegue nem ver aos olhos nu, e a metros, tá? E existem dois tipos que a gente conhece, né? Que é a tênia, que é a mais popular, e os esquistossomos, que é um plateuminto que aloja no fígado e causa a doença chamada esquistossomose, ok? Ou a famosa barriga d'água. Mas a tênia, cara, a tênia é, é que a gente tem meio que um pavor dela. Por quê? Ela tem uma vida livre, né? Totalmente livre, e ela é conhecida como solitária. Por que solitária? Porque é só um verme que fica se a gente comer alguma carne contaminada, geralmente é de porco, né? Se a gente comer uma carne de um porco mal passada, a gente ingere, né, o ovinho desse verme. Esse verme explode no nosso intestino e começa o crescimento e desenvolvimento dele, ok? Só uma coisa a mais. Se a gente aqui é um plateuminto, tá? Um vermezinho. Se a gente cortar ele no meio, epa, perdão, cortar ele no meio, ele tem células de regeneração, ou seja, vai sair dois plateumintos. Essa parte aqui vai construir outra parte idêntica dessa, enquanto essa daqui vai construir outra parte idêntica dessa, ou seja, esse já tem o processo de regeneração, já é encontrado em plateumintos. Aqui a gente consegue ver o que? A estrutura, né, a parte mais interna, a gente já vê que tem um processo já de gastrovascularização. Ele tem uma boca, a boca e o ânus é a mesma coisa, tá? Eles se alimentam por aqui, evacuam por aqui, mas quando eles procuram um alimento, eles projetam a faringe, como se fosse um aspirador de pó para pegar os nutrientes, tá? Aqui tem uma porção glândulo cerebral, algo que não é muito complexo, né? E vamos dando continuidade. Aqui é uma tênia. A tênia pode chegar a até uns 2 metros. Ela é muito grande, tá? E ela, ela tem uma ventosa, como se fosse de polvo, sabe? Aquela ventosa que prende e fixa. É onde é a cabeça. E quando ela fica ali, ela gruda no intestino ou no estômago e fica dando uma volta no nosso corpo. E ela fica roubando os nutrientes. Aí você pode ter dor de barriga, ir ao banheiro, ter aquela diarreia braba. E você começa a emagrecer. Só que quem está roubando os nutrientes todo é esse verme aqui. Esse verme achatado que a gente chama de solitária, né? A gente não precisa de outra, né? Olha o tamanho desse ser aqui. Ela pode chegar até 2 metros e ela sai pelo ânus, né? E imagina evacuar isso ou fazer um processo de cirurgia para remover ela. É complicado. Então, por isso, tem que ter muito cuidado ao ingerir tipos de carne mal passada, principalmente se for de porco. Tá? E aqui são os nematodos, que já são vermes cilíndricos já alongados, totalmente diferente daqueles, né, dos plateumintos que são achatados. Né? Eles já têm um revestimento já diferenciado. Lá nos plateumintos eles tinham ainda a quitina. Tá? E aqui a gente, perdão, nos plateumintos não tinha quitina, só nos nematodos que apresenta uma cutícula, no caso seria uma membraninha feita de quitina. Me perdoe, eu cometi um equívoco aqui. Aqui a gente tem o que? O Oxiurus da lombriga, filária e ancilostomo.
Mas o mais conhecido é o Oxyurus, né? O Oxyurus é o mais conhecido entre os vermes. Por que, professor, é o mais conhecido pelos vermes? Simplesmente daqui. Os animais fantásticos é onde eles habitam. Esses vermes eles ficam literalmente em torno do ânus, né? E acontece o quê? Uma coceira horrorosa na bunda. Então olha só, a gente vê uma indivídua coçando o bumbum, né? Ou na região anal, e ali no entorno do ânus dela, dessa imagem, tem o quê? Olha esses vermes aqui, né? Esses vermes são quem? Oxiurus, tá? A lombriga são os vermes que a gente já conhece. Esses daqui a gente não precisa se atentar. O que eu quero que vocês atentem aqui é o Oxiurus, ok? Os anelídeos. Anelídeos a gente já pensa, já é um ser já meio complexo, né? Já é um verme também, ainda continua sendo verme, porém ele tem ele é anelado, né? Segmentado. Ou seja, a gente vê, olha, vários segmentos aqui, certo? Vários. Aqui é uma minhoca, aqui é um sanguessuga, né? Então eles são anelados, os anelídeos já vêm do nome de anel, tá? Eles são encontrados em diversos ambientes, pode ser terrestre, né? Um terrestre úmido, ambiente úmido, né? Até mesmo em plantações que a gente vê, tem presença de verme, ele contribui muito em um plantio. E o ambiente aquático, tá? E tem vermes também ali, minhocas ou tipos de sanguessuga, né? O sanguessuga é um tipo de verme que vive lá. E eles conseguem fazer a troca gasosa, eles respiram através desse revestimento aqui cutâneo deles, tá? Aqui essa parte de fora eles fazem a troca gasosa. Só uma curiosidade, a sanguessuga quando alguém entra num lago e tudo mais, onde tem um sanguessuga, eles não sentem que tem um anelídeo nele ali, um sanguessuga. Por quê? Quando ele morde, ele já morde como se estivesse introduzindo um, um anestésico local. Aí ele fica sugando teu sangue, se nutrindo e você nem se sente. Fica ali tranquilão e ele fica grande. Uma das estratégias para remover ela é colocando calor, né? Você pegar o corpo dela e acender um foguinho por debaixo da barriga, do ventre, né? Que ela vai soltar. Então, esses seres aqui, esse anelídeo, a gente vê que ele é segmentado, né, anelado, ele já tem uma musculatura que faz o quê? Ele contrai e relaxa. Essa contração e relaxamento de musculatura dá uma independência a ele de locomoção, tá? Então ele tem uma flexibilidade e também se locomove, tá? A reprodução então das minhocas, né, ela é meio polêmica, né, meio bem engraçada no meio da ramo da biologia. Então, as minhocas, elas são o quê? São hermafroditas, ok? Ou seja, isso quer dizer o quê? Eles têm tanto sexo masculino, tanto sexo feminino, certo? Então, uma minhoca com sexo masculino e feminino, esse aqui outro sexo masculino e feminino. Ambas penetram, né, colocam o, o seu órgão masculino, né, penetrando a outra minhoca e outra minhoca penetra também para atingindo o aparelho reprodutor dele feminino. Ou seja, são hermafroditas. Não necessariamente um tem que contribuir com o outro, ou ver essa penetração. Uma penetrar automaticamente a outra vai penetrar
Não, isso não é uma ordem, não é uma regra, ok? Isso aqui só foi uma ilustração, ok? E o filo dos moluscos. Os moluscos são, né, já são mais complexos do que os anteriores, que outros filos que a gente falou, né? Eles já tem o quê? Uma presença de uma cabeça, né? A gente já tem uma presença de uma cabeça e órgãos sensoriais. São o quê? Olhos, bem básico, né? Não é nada Full HD não, mas bem básico. E tem uma massa visceral. Quando eu falo essa massa visceral, eu estou falando de essa massa visceral seria o quê? O sistema digestivo, um sistema respiratório, um sistema já é, de revestimento ali de epitélio e até mesmo de excreção, né? Agora uma curiosidade, ali debaixo dele, né, essa região aqui a gente tem o Gary do Bob Esponja, né? Aqui o Gary ele tem um manto. Esse manto aqui que reveste ele todo é uma camada epidérmica, né, que possui glândulas que secretam estrutura calcária. Ou seja, essas estruturas aqui, ela produz um cálcio, né? E começa a formar o quê? Concha, né? Ou seja, o larzinho do caracol. Aqui geralmente dando no caracol fica os aparelhos, os órgãos dele, ok? Os moluscos então são o que? São os caracóis, são o lula molusco, a lula, né, o molusco. E aqui ó, a gente vê o polvo. Aí aqui a presença de concha e a ausência dela, a gente pode separar elas em classe. Ou seja, aqui a gente está falando sobre o filo molusco, certo? A gente pode separar em classe entre gastrópodes, bivalves e cefalópodes, tá? Os gastrópodes são as lesmas, tá? Aqui, ó, a lesma e o caracol dela. Esse caracol ela pode ter diversos tipos de formato. Elas estão em ambientes terrestres, tá? E aquático. Aquático. Ah, professor, como eles movem aqui? Debaixo desse ventre, dessa parte ventral, existe uma estrutura, né? Assim. É totalmente assim, a parte de baixo de um caracol. E debaixo dela existem células específicas que projetam bolha, né? Gotículas, bolhas mesmo. E essas bolhas são como? Elas ficam aqui, elas produzem e ficam aqui embaixo. Essas bolhas são de muco, né? Aquela coisa gosmenta, mas são várias, milhares debaixo dela. E quando entra em contato com uma superfície, né, que é o chão, porque ela vai se arrastando, isso daqui vai estourando. E ela vai se deslizando e atrás vai deixando o quê? Aquela gosma que a gente vê, tá? Voltando. Os bivalves, né, são tipos de molusco. Bi de quê? Esse bi. Esse bi quer dizer que eles têm duas válvulas, né? Ou seja, aqui a gente vê umas conchinhas, ó, uma, duas aqui embaixo, certo? Aqui, ó, uma e duas conchas, tá? Então a gente chama de bivalves por apresentar duas cascas calcárias. E os cefalópodes, que são as lulas, né? Aqui o lula molusco, como tinha retratado na aula anterior. E o último filo, que é os artrópodes, ou penúltimo, é o artrópodes, né, que tem a presença já de uma perna articuladas, né, a gente vê aqui a lacraia,
E tem presença de exoesqueleto também, são segmentados também, e a gente tem uma diferenciação, né, de, de artrópoda, além de morfologias totalmente diferentes, vocês podem ver, né? Aqui eles são totalmente diferentes. E também eles têm uma quantidade de pernas diferente. Então isso daí é uma das características da qual a gente pode estar separando esses animais, tá? Então aqui a gente pode dividir em subclasses, né? Subclasses não, dividir em classes, que são os crustáceos, aqui, o caranguejo, siri, cordão, perdão. Eu sempre confundo siri com caranguejo, mas sempre paro e canto a música da Cláudia Leite. Vou caçar caranguejo lá no manguezal, ou seja, siri é do mar e caranguejo é de mangue, tá? Aracnídeo, né, de aranha, quilópodes, que são as lacraias, né, diplopóides, que são os gongolos, ok? E os insetos são esses daqui que a gente já conhece: besouro, mosca, borboleta, mosquito da dengue. São essa diversidade que a gente consegue ver. Ambos têm algo em comum. Todos produzem o quê? Processo de quê? De muda, tá? E os equinodermos? Equinodermos, eles já são uma estrutura mais complexas, tá bom? Eles têm uma diversidade, eles vivem no oceano e tem diversidade de cores e formas. Aqui é a estrela do mar, né? Que a gente vê o ouriço do mar. O ouriço do mar, eles são espinhentos, gente. Quando você vê ele na praia, evitem de pegar porque esses espinhos eles machucam e eles são horríveis para tirar. Um amigo meu pisou e teve a infelicidade de ir parar no hospital para remover esses espinhos, né? Aqui a bolacha do mar, não sei se vocês já tiveram o privilégio de encontrar isso na areia, né? Mas a gente chama de bolacha do mar. Ele é parente do ouriço do mar, ok? Evolutivamente falando, ele perdeu todos os espinhos e o corpinho, que era aquele cilíndrico, lá no primeiro slide, ele se achatou e formou essa bolacha. Outros também, há outro estudo também que fala que é parente da estrela do mar, ok? Pela morfologia, enfim. Isso aqui é a bolacha do mar, ok? Como tinha dito. Pepino do mar é isso daqui. O pepino do mar é muito legal. Eu tive o privilégio de pegar um pepino do mar e ele é muito gosmento. Você colocar a mão assim, nossa, parece uma leite, muito gosmento. Mas quando você pega no pepino, o músculo dele, né, a musculatura dele começa a ficar rígido. Ou seja, é uma estratégia de sobrevivência para que o predador, né, ache um tronco de madeira e não prende ele. É uma estratégia de sobrevivência. Quando alguém tocar nele, ele fica rígido, muito rígido mesmo, parecendo uma madeira. E uma curiosidade é que ele alimenta, tem uma boca, né? E na hora de evacuar, a boca se abre muito grande e começa a sair, né, as fezes. E essas fezes são maioria, o 95% da fezes é areia desse bicho aqui. E o lírio do mar, que é essa coisa mais linda do mundo, né? Ele tem uma vida meio que livre, ela fica andando, ela pode se alojar e tudo mais, e ele é muito lindo, ok? Então essas são as diversidades no mundo dos invertebrados, tá? Eles não têm vértebras e nem coluna central. E para finalizar, pessoal, vou passar agora a resposta do capítulo 2, tá? No capítulo anterior, para vocês. Eu vou estar lendo aqui, é a página 85. Coloque essa resposta no caderno, tá? Para que quando estiver na aula presencial eu possa estar conferindo com vocês e dando visto,
tá? Então, aqueles que têm apostila coloquem a resposta no caderno, e aqueles que não têm apostila podem colocar também, devem colocar a resposta no caderno, tá? Então vamos lá. Elabore uma tabela comparativa entre bactéria, alga, protozoário e fungos quanto à presença ou ausência de membrana nuclear, números de células e tipo de nutrição, né? Esse é o número 1. Então vocês têm que criar uma tabela, tá? Isso aí vocês vão ter que fazer. Eu não vou criar, não tem como criar essa tabela aqui. Então a gente tem que criar uma tabela de organismo, membrana nuclear e números de células e tipos de nutrição, né? E na linha subsequente acrescentar os tipos de informação que foi criado, ok? Caso tenham dúvida nisso, entre em contato no meu e-mail que eu mando meio que a tabela para vocês como é que seria, ok? Aí fica mais ilustrativo do que eu usar um mouse e desenhar aqui que fica muito ruim para mim, tá? Número 2, explique a frase. Os seres do reino proctotista são os mais complexos que as bactérias. Então, a resposta, tá? Os seres do reino proctista são mais complexos porque têm células com uma membrana que separa o material genético do resto do conteúdo celular. Tem uma célula eucariótica, repetindo a resposta. Os seres vivos, né, ou melhor dizendo, os seres do reino protistas são mais complexos. Porque têm células com uma membrana que separa o material genético do resto do conteúdo celular. Isto é, tem célula eucariótica, certo? E o número 3, a que os reinos pertencem os organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, Fungi e Monera. Tá? 4. As algas já foram classificadas anteriormente como plantas. Atualmente, a qual reino os seres vivos elas pertencem? E quem mais faz parte desse reino, né? Então, atualmente, ela faz parte do reino proctotista, além das algas, os protozoários também fazem parte desse reino. Tá bom, pessoal? Fazem atividade do capítulo 3. No próximo capítulo a gente corrige ele, ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Forte abraço e lave as mãos e fique em casa. Respeite a quarentena. Tchau, tchau.